Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao História em Rabisco. Você provavelmente cresceu ouvindo a história do descobrimento do Brasil e da colônia, como se fossem verdades absolutas, imutáveis. Mas a verdade é que grande parte do que se aprende sobre esse período não passa de um emaranhado de mitos e anacronismos. Prepare-se para desvendar a verdadeira história do tempo em que o Brasil ainda nem existia, até a colônia finalmente se transformar em país. Vamos desmontar os descobrimentos e navegar por um passado muito mais complexo e fascinante do que os livros didáticos nos contaram. Para começar, vamos direto a um ponto crucial. A própria ideia de América indígena já carrega uma incongruência. América é um termo europeu, dado a um continente que já era habitado por uma infinidade de povos com suas próprias culturas e nomes. Essas populações indígenas, aliás, não tinham a ideia de um continente unificado. Essa visão de unidade era uma preocupação culturalmente europeia dos séculos XV e XVI. O nome América é uma homenagem a Américo Vespúcio, que no início do século XVI foi quem, de modo mais eficiente, reconheceu que as terras encontradas eram de fato novas e não a Ásia esperada. Cristóvão Colombo, por exemplo, morreu acreditando ter chegado às Índias, ao Oriente. Mas a história dessas populações não se encerra com a chegada dos europeus. Ela se desdobra por séculos de colonização e continua presente. O termo Brasil-colônia, que usamos para o nosso curso, também pode ser anacrônico. Estrito sensu, estamos falando da história do Império Português, não de um Brasil que só existiria como Estado Nacional independente e soberano a partir de 1822. A ideia de Brasil-colônia é uma projeção retrospectiva, como se a colônia estivesse se desenvolvendo em direção ao que viria a ser o Brasil. Mas, em 1500, 1550 ou 1600, ninguém no mundo poderia imaginar que um país chamado Brasil se formaria séculos depois. Cada país, no entanto, fabrica sua história, buscando legitimidade em um passado o mais distante possível. A expansão europeia dos séculos XV e XVI não foi apenas comercial ou econômica, foi também, e na mesma medida, uma expansão cultural e religiosa. O encontro desses dois mundos, o europeu e o americano, teve uma dimensão demográfica catastrófica, com o desaparecimento de muitos povos indígenas. É impossível saber o número exato de nativos em 1492, com estimativas que variam de 5 a 100 milhões de indígenas. No entanto, a história indígena não é apenas uma história de vítimas. É também uma história de adaptações, trocas e sincretismos, onde os povos nativos criaram formas de sobrevivência e interagiram com o novo mundo. Essas trocas, porém, sempre foram marcadas por hierarquias e dominação europeia. Os europeus, por exemplo, aprenderam com os indígenas a hábitos de banho, alimentação, como encontrar água e mel, e como reconhecer caminhos na mata. A história da colonização é fortemente eurocêntrica, não apenas por ter sido praticada dessa perspectiva, mas porque a própria globalização começou com a expansão europeia, e não com impérios como o Azteca ou o Inca. Estudar essa história indígena requer uma abordagem interdisciplinar, com historiadores, antropólogos, linguistas e arqueólogos, colaborando para uma compreensão mais crítica. Os europeus classificaram as populações indígenas de forma dicotômica, baseada em seus próprios interesses. Existiam os bons índios, tupis, considerados capazes de catequese e trabalho por escambo, e os maus índios de Itapuias, vistos como abomináveis e que deveriam ser exterminados ou escravizados. Essa simplificação etnocêntrica e hierárquica perdurou por muito tempo, e seus ecos ainda estão presentes no imaginário social brasileiro. A expansão europeia dos séculos XV e XVI, que envolveu o continente americano, não foi um caminho linear pré-determinado, mas sim um processo entrecortado por demandas e condições específicas. Foi no século XV que uma viagem ao redor do mundo se tornou possível pela primeira vez, criando uma demanda para tal feito, como a tentativa de Fernão de Magalhães no início do século XVI. Essa expansão não foi um movimento isolado. Era parte de um sistema de relações interestatais, onde monarquias como Portugal e Espanha
competiam e se fortaleciam às custas umas das outras. Três fatores principais impulsionaram essa expansão: a centralização das monarquias, o mercantilismo e o crescimento da população europeia. No século XV, a concentração de poder nas monarquias permitiu o acúmulo de capital necessário para financiar empreendimentos caros e arriscados, como as grandes navegações. Desde sempre, o capitalismo dependeu do Estado para se desenvolver, e a gestão estatal foi crucial para essas expansões, que não eram apenas empreendimentos públicos, mas também parcerias com capitais privados. O mercantilismo, política econômica da Idade Moderna, via a guerra como um meio de conquistar mercados, territórios e riquezas, impulsionando a mediação entre poder político, econômico e militar. Cristóvão Colombo, a serviço da coroa espanhola, buscava expandir não só o mercado, mas também a fé cristã. Paralelamente, a população mundial, impulsionada pela europeia, começou a crescer significativamente a partir do século XVI, um crescimento sem precedentes. As rotas marítimas também foram cruciais. Correntes oceânicas, que não mudaram muito em séculos, determinavam os caminhos. A Armada de Cabral, destinada à Índia, chegou ao Brasil em 1500 porque era uma parada quase natural na rota para o Oriente, que passava pelo Atlântico Sul. Bartolomeu Dias já havia cruzado o Cabo das Tormentas, rebatizado de Boa Esperança, em 1487, abrindo o caminho para as Índias, que Vasco da Gama completaria em 1499. Antes da chegada dos europeus à América, os mapas mundi europeus, como o de Fra Mauro de 1459, não incluíam o continente americano. Ele simplesmente não existia na visão de mundo da época. Mapas posteriores, como o de 1490, ainda mostravam um mundo sem a América, com a Ásia distorcida e o Japão como península. Somente em 1507, com o mapa de Martin Waldseemüller, a América aparece, batizada em homenagem a Vespúcio. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, dividia as terras a serem descobertas entre Portugal e Espanha. A linha imaginária, traçada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, dividia o que seria português, a leste, e espanhol, a oeste. No entanto, essa linha era flutuante, com sua posição variando em diferentes mapas e interpretações ao longo do tempo. A ideia de que bandeirantes paulistas teriam cruzado a linha de Tordesilhas para formar o território brasileiro é uma mitificação, já que a linha era jurídica e não tinha eficácia prática nos sertões. A chegada de Cabral ao Brasil em 1500 não foi um descobrimento intencional do Brasil, mas sim um marco no movimento geral de expansão portuguesa em direção à Índia. A prioridade era a Índia, e a Armada de Cabral seguiu para lá. A colonização do Brasil só se tornaria um projeto sério quando as disputas pela terra se acirrassem, exigindo uma presença mais efetiva. Nos primeiros anos do século XVI, a presença portuguesa na América não era de colonização efetiva, mas sim de outro tipo, atendendo a demandas diferentes. A colonização só se consolidaria na segunda metade do século XVI. O Brasil era, para a frota de Cabral, uma parada quase natural na rota entre Portugal e a Índia, um ponto de apoio no Atlântico. O que essas novas terras ofereciam de imediato aos portugueses era o pau-brasil, uma árvore da qual se extraía madeira e um valioso corante. Esse corante era essencial para a indústria têxtil do norte da Europa, especialmente na Flandres, atual Bélgica, inserindo o Brasil, desde cedo, em um sistema mundial em formação. As primeiras feitorias portuguesas de pau-brasil, entre 1502 e 1503, estavam localizadas em Igaraçu, Pernambuco, Porto Seguro, Bahia e Cabo Frio, Rio de Janeiro. Uma feitoria era um entreposto costeiro, onde um feitor, funcionário da coroa ou concessionário, negociava com os indígenas a derrubada e o transporte das árvores. O trabalho indígena era crucial, já que os europeus desconheciam o território e não usavam animais de tração. A relação com os indígenas se dava por escambo. A troca do trabalho indígena por mercadorias europeias é um equívoco etnocêntrico pensar que os europeus estavam enganando os indígenas. Do ponto de vista nativo,
as mercadorias oferecidas tinham valor, e a relação era, em algum grau, consensual. Desde 1503 a 1504, os franceses também exploravam o pau-brasil, usando seus barcos como feitorias improvisadas e acirrando a competição. Essa competição levou à demanda por uma presença portuguesa mais ostensiva, resultando na tentativa do regime de capitanias hereditárias na década de 1530. O sistema de capitanias hereditárias consistia na concessão de grandes faixas de terra a súditos do rei, que tinham a obrigação de administrá-las e explorar seus recursos em proveito da monarquia. Esse modelo já havia sido testado pelos portugueses nas Ilhas Atlânticas, como Madeira, desde 1433, Açores, Cabo Verde e São Tomé, e Príncipe, onde serviu como laboratório para o açúcar e a mão de obra escrava. É importante notar que as capitanias hereditárias só foram extintas juridicamente no Brasil em 1770, e a última em 1822, o que mostra a inadequação de divisões históricas muito rígidas. A ideia de que as capitanias fracassaram e foram substituídas pelo governo geral, instituído em 1549, é uma simplificação excessiva. A maioria das capitanias de fato não prosperou, mas as mais bem-sucedidas foram Pernambuco e São Vicente, que conseguiram explorar economicamente a terra. São Vicente, porém, foi uma região periférica da colonização até meados do século XVIII, desconstruindo a visão paulista de uma história colonial centrada em São Paulo. A cartografia da época, com suas linhas retas e precisas dividindo as capitanias, reflete mais uma intenção jurídica do que uma realidade prática, pois os limites eram desconhecidos no dia a dia. A ideia de que as capitanias eram um regime feudal também é um mito. Historiadores como Roberto Simonsen, já na década de 1930, combatiam essa noção. O feudalismo é um termo específico para a Europa medieval. As capitanias eram parte do processo de formação do capitalismo mundial, com relações senhoriais, mas não feudais. É preciso evitar o anacronismo de projetar conceitos de outras épocas ou lugares para a realidade colonial, o que distorce a compreensão histórica. A expansão europeia não foi exclusividade de Portugal e Espanha. Franceses, holandeses e ingleses também competiram por terras e riquezas nas Américas. Os franceses, por exemplo, tiveram incursões frequentes desde o século XVI. Duas tentativas francesas de colonização na América do Sul são mais conhecidas. A França Antártica na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, a partir de 1555, e a França Equinocial no Maranhão, entre 1612 e 1615. Essas tentativas são capítulos importantes da formação do primeiro Império Colonial Francês, que é menos estudado do que o Segundo Império, iniciado com Napoleão Bonaparte no século XIX. O início da expansão colonial francesa na América se deu no Canadá, com a primeira expedição em 1604 e a fundação de Quebec em 1608. Essa cronologia é importante, pois a tentativa na Guanabara, 1555, precede a colonização consolidada no Canadá, enquanto a do Maranhão, 1612, já ocorre em um contexto de expansão francesa mais segura. A França Antártica foi criada em 1555, com cerca de 600 pessoas lideradas por Nicolas Durand de Villegagnon, em um momento em que o governo geral português já estava estabelecido no Brasil, desde 1549, com Tomé de Souza. A presença francesa na Guanabara demonstrava a incapacidade inicial do governo geral português de proteger todo o litoral. Os franceses foram expulsos definitivamente em 1564 por uma armada liderada por Estácio de Sá, resultando na fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A colônia francesa na Guanabara foi comprometida por conflitos internos, em parte reflexo das disputas religiosas na França entre católicos e protestantes, calvinistas. Villegagnon, um católico convertido ao protestantismo, enfrentou desafios de estabilidade. Essas tensões religiosas culminariam nas guerras de religião na França, com a Noite de São Bartolomeu, em 1572. A França Equinocial no Maranhão, 1612,
foi uma tentativa de colonização católica, liderada por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière, e com a presença de padres capuchinhos. Em ambos os casos, a expulsão dos franceses, Guanabara em 1564, Maranhão em 1615, significou o assentamento definitivo dos portugueses nas regiões. A expulsão dos franceses do Maranhão, em 1615, ocorreu durante o período da União Ibérica, 1580 a 1640, quando Portugal e seus domínios estavam sob o controle da monarquia espanhola. Assim, essa vitória também fortaleceu o Império Espanhol. Cronistas da época registraram essas experiências. André Thevet, em As Singularidades da França Antártica, 1557, defendeu Villeguignon, enquanto Jean Delery, em 1578, criticou sua gestão. Para a França equinocial, Claude d'Abbeville registrou a missão dos capuchinhos. Esses relatos, embora parciais e muitas vezes enviesados, são tesouros documentais que nos ajudam a entender a expansão europeia. A disputa entre católicos e protestantes, que se refletiu na América, mostra como a religião era um vetor poderoso da colonização, influenciando a forma como os colonizadores se relacionavam com os nativos e entre si. Os protestantes, por exemplo, tendiam a diminuir o caráter mágico do cristianismo em comparação com os católicos, mas a religiosidade era um pilar fundamental para ambos. O imaginário europeu da colonização era condicionado por 3 elementos: a religiosidade, as expectativas em relação ao novo mundo e o grau de conhecimento, ou desconhecimento sobre ele. Esse imaginário fantástico, profundamente revelador da mentalidade europeia dos séculos XV e XVI, foi alimentado pela novidade da América e pelo impacto que ela causou. Relatos de viagem, como os de João de Plano Carpini, Acelino de Monte Corvino e Marco Polo nos séculos XIII e XIV, já eram best-sellers na Europa, despertando um interesse prévio pelo desconhecido. A descoberta da América intensificou essa demanda pelo fantástico. Fernão Mendes Pinto, autor português do século XVII, era conhecido por seus contemporâneos como Fernão Minto, devido ao exagero de seus relatos, que incluíam canibais que se regozijavam com carne humana. Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Visão do Paraíso, 1959, argumenta que os portugueses fantasiavam menos que os espanhóis, sendo mais céticos e, paradoxalmente, mais arcaicos em sua mentalidade medieval. O paraíso terreal era um mito central. A ideia de um lugar na Terra com abundância de recursos, clima temperado e riquezas. Esse paraíso refletia as carências e desejos da Europa, como a superação de crises de subsistência e a busca por metais preciosos. O Eldorado, uma terra de abundância de metais preciosos, especialmente ouro, também era um mito poderoso, que ganhou força no mundo ibérico após a descoberta das minas de prata de Potosí, atual Bolívia, em 1545. Outros mitos incluíam o Preste João, um rei cristão no Oriente que ajudaria na cristianização do mundo, e as Amazonas, guerreiras terríveis que governariam seu próprio reino. O mito de São Tomé, ou Sumé, mesclava crenças indígenas com o cristianismo, imaginando o apóstolo pregando na América e abrindo um caminho terrestre. O Peabiru, Laura de Melo e Souza, em O Diabo e a Terra de Santa Cruz, analisa a dualidade na visão da terra colonial. Um lugar benigno, paraíso, e um lugar maligno, inferno. Nomes como Terra de Santa Cruz, cristianizar, e Brasil. Mercantilizar, mas também infernalizar pela associação ao fogo e ao diabo. Refletem essa dualidade. As representações visuais da época, como ilustrações de livros, mostram o espanto europeu diante do desconhecido. Gravuras do século XVI retratavam peixes voadores gigantes e monstros marinhos atacando caravelas, refletindo o temor e a surpresa diante do oceano. Outras imagens mostravam nativos sendo atacados por demônios convencionais, com chifres, rabos, asas, enquanto europeus, civilizados, conversavam, sugerindo a desordem do Novo Mundo sem a presença europeia. As representações de banquetes canibais, como as do livro de Hans Staden, eram chocantes para os europeus, destacando a alteridade e o bizarro. Nessas cenas,
O europeu devoto se mostrava escandalizado, elevando seu olhar aos céus, enquanto os indígenas eram retratados de forma bestial, comendo carne humana em rituais. As mulheres indígenas, por vezes, eram desenhadas com feições de feias europeias ou de figuras demoníacas da arte europeia, como nas obras de Hieronymus Bosch, que misturavam figuras humanas e animais em cenas de tentação e maldade. A figura do Ripupiara, um monstro marinho supostamente morto na capitania de São Vicente, no século XVI, também ilustrava essa visão. O monstro, com características humanas e animais, era abatido por um oficial português, reforçando a ideia de que o europeu era capaz de extirpar o mal da terra, justificando a colonização. No século XVII, esse imaginário fantástico começou a perder força, mas nunca desapareceu por completo, permanecendo como parte da sociedade, embora com outros pretextos. A história do açúcar na América Portuguesa se confunde com a própria história da colonização, sendo um fator contínuo e de enorme impacto econômico e social desde o século XVI até o XIX. Um gráfico do comércio exterior do Brasil, entre 1536 e 1822, com medidas aproximadas, nos revela muito sobre essa realidade. Desde o seu início, por volta de 1530, o açúcar jamais deixou de ser produzido e exportado, desempenhando sempre um papel relevante na pauta colonial. O ouro, por sua vez, só surge como produto de exportação significativo no final do século XVII, com as descobertas nas Minas Gerais, e tem um comportamento mais cíclico: ascensão, auge e declínio. Já o açúcar, mesmo com suas flutuações, permanece constante e, na maior parte do tempo, seus valores de exportação são maiores que os do ouro. Isso nos leva a questionar a ideia tradicional de ciclos econômicos: pau-brasil, açúcar, ouro, café, na história colonial, a concepção de sucessão de gêneros, onde a ascensão de um corresponderia ao declínio de outro, é uma simplificação excessiva e equivocada da realidade. A economia colonial era mais complexa, com múltiplos produtos e um setor de abastecimento interno, que, embora subordinado à economia exportadora, era fundamental para a vida na colônia. O açúcar, antes de chegar à América, teve uma longa história, migrando do Oriente para o Mediterrâneo e depois para as ilhas africanas. Em São Tomé e Príncipe, desde 1470, os portugueses testaram técnicas de cultivo, fabrico, distribuição e comercialização do açúcar, utilizando mão de obra escrava de origem africana. Essa associação entre açúcar e escravidão africana foi transplantada para a América Portuguesa em meados do século XVI, impulsionando a economia açucareira. A produção de açúcar era um processo complexo, quase industrial para a época, com diversas etapas: preparo do terreno, plantio, limpeza, corte da cana, geralmente por escravos, transporte rápido para o engenho, moagem, extração do melaço, aquecimento, purga e armazenamento. Essa complexidade produtiva gerava uma diferenciação social no engenho, com uma vasta gama de tipos sociais entre senhores e escravos. Havia mão de obra livre especializada, carpinteiros, mestres de açúcar, e diferentes níveis de especialização entre os escravos: cortadores de cana, mestres de purgar. Os lavradores de cana, por exemplo, podiam ser ricos proprietários de terra ou pobres, endividados e dependentes dos senhores de engenho, mas ainda eram livres. A sociedade açucareira, portanto, não era uma simples dicotomia entre senhores e escravos, mas uma hierarquia complexa, embora com mobilidade social restrita. Stuart Schwartz, em Segredos Internos, afirma que a economia açucareira era uma síntese da sociedade colonial, espelhando seus fatores estruturais básicos. As últimas décadas do século XVI consolidaram a associação entre a cultura do açúcar, a escravidão africana e a colonização, marcando um momento crucial para o deslanche do sistema colonial português. A colonização não foi um projeto pronto desde o início do século XVI, mas um processo de aprendizado e constituição impulsionado pela inserção de Portugal em um sistema mundial em formação. O trabalho forçado e a escravidão estão no coração da formação da colônia e deixariam marcas que atravessariam séculos. Mas aqui vale um cuidado.
A história da escravidão foi muitas vezes distorcida para justificar ideias. A gente vai ao que as fontes de fato mostram. O Brasil, ao se tornar independente em 1822, não aboliu a escravidão, mas a reinventou, elevando-a a um patamar quantitativo ainda maior. É crucial diferenciar escravidão de más condições de trabalho. A escravidão é um regime em que o trabalhador é propriedade privada, forçado a trabalhar contra a sua vontade. Gilberto Freire, em Casa Grande em Senzala, 1933, argumentou que o índio, fraco e mole, não se adaptava ao trabalho agrário, sendo substituído pelo negro, forte e vigoroso, que estaria em um estágio de cultura superior. Essa interpretação, hoje vista como racialista, foi inovadora na época por valorizar a contribuição africana. No entanto, ela ignora a resistência escrava e a continuidade da escravidão indígena. Ninguém estava preparado ou disposto à escravidão. O que houve foi a imposição de uma lógica de trabalho compulsório. Charles Boxer, em O Império Marítimo Português, 1969, aponta que os portugueses, avessos ao trabalho manual, tentaram forçar os ameríndios a trabalhar. A escravização indígena foi regulamentada pela coroa em 1570, permitida apenas em guerra justa ou contra tribos de canibais, mas foi amplamente desrespeitada. A solução para a necessidade de mão de obra veio com a expansão do comércio de escravos africanos, já existente e testado pelos portugueses em ilhas como São Tomé e Príncipe, onde o açúcar e a escravidão africana se mostraram uma combinação de sucesso. Fernando Novaes, em Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 1979, defendeu que a preferência pelo africano se explica pela lógica mercantilista. O tráfico negreiro, ao abastecer as colônias com escravos, abria um novo e lucrativo setor do comércio colonial, com os lucros fluindo para ir à metrópole. Novaes argumentava: paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e não o contrário. A lucratividade do comércio de escravos era a causa, não a consequência, da escravidão africana. Embora a tese de Novaes tenha sido revisada, por exemplo, por Luiz Felipe de Alencastro e Manolo Florentino, que mostraram que grande parte da lucratividade não ia parar a metrópole, o peso da lucratividade do tráfico na adoção da mão de obra africana permanece central. Stuart Schwartz destacou que a dificuldade de obter e manter escravos indígenas, devido à alta mortalidade e escassez, também facilitou a escolha do trabalhador africano. A escravidão africana foi introduzida na América Portuguesa em meados do século XVI e consolidou-se rapidamente como principal fonte de trabalho. Entre 1526 e 1850, o Brasil foi um dos maiores, se não o maior, consumidor de escravos africanos nas Américas, com um aumento progressivo de desembarques, mesmo após a proibição do tráfico no Império Britânico em 1811. Uma sociedade escravista é aquela onde a quantidade de escravos é tão grande que todos os aspectos essenciais, valores, hierarquias, comportamentos, são afetados pela existência da escravidão. Na colônia, a religiosidade também se tornou escravista, com ex-votos, oferendas a santos por graças alcançadas, que mostravam Deus salvando capitães de navios negreiros de motins de escravos. A escravidão era tão introjetada que, em casos limite, um escravo podia comprar outro escravo, não para libertá-lo, mas para ter alguém que trabalhasse por ele, espelhando a estrutura hierárquica da sociedade. Assim, a partir da segunda metade do século XVI, a associação entre escravidão africana, cultura do açúcar e colonização formou uma estrutura social de grande força, estabilidade e longevidade. O Brasil, ao se tornar independente em 1822, herdou e reinventou essa sociedade escravista, que só seria abolida formalmente em 1888, mas cujas heranças persistem na sociedade brasileira. A religião e a colonização estão intrinsecamente ligadas, e a religiosidade dos europeus foi um dos elementos que moldaram o imaginário e as práticas coloniais. É difícil exagerar o quanto a religião dominava a vida na época. Na maior parte da história, o ser humano sempre foi profundamente religioso. A ideia de um mundo sem religião é recente. No século XVI,
Simplesmente não dava para ser ateu. Todos pensavam dentro dos limites da fé de sua época. Não era possível ser ateu no século XVI. Os homens atuavam dentro dos limites de sua época, e a religiosidade era uma força dominante. No início do século XVI, a Reforma Protestante, iniciada em 1517 com Lutero, dividiu a cristandade europeia, gerando um ambiente de conflito e intolerância religiosa. Os colonizadores que chegavam à América, como os franceses da França Antártica ou Equinocial, já portavam essa pluralidade e as disputas entre católicos e protestantes. A partir de meados do século XVI, com a chegada dos jesuítas em 1549, junto com o primeiro governo geral, a colonização se consolidou, e não havia colonização sem a expansão da fé. A coroa portuguesa e a Igreja Católica estavam de mãos dadas nesse empreendimento, buscando não apenas a exploração econômica, mas também a conquista espiritual. Um dispositivo essencial dessa parceria era o Padroado Régio, uma concessão da Igreja de Roma às coroas ibéricas, que permitia aos reis gerenciar assuntos da Igreja nos territórios coloniais, como a nomeação de bispos. É fundamental entender que os jesuítas, e a Igreja em geral, não eram defensores dos índios no sentido moderno. Eles eram escravistas e defendiam a escravidão africana quando havia escravos disponíveis, flexibilizando as leis de proteção indígena. A Companhia de Jesus, criada em 1534, já estava na América Portuguesa em 1549. Em Portugal, a Santa Inquisição foi estabelecida em 1536. E, embora não tivesse tribunais fixos no Brasil, realizava visitações periódicas. O poder político na colônia era descentralizado e autônomo, e a religiosidade também se adaptava, resultando em uma mescla de substratos religiosos, europeus, indígenas, africanos. Luiz Motti descreveu um catolicismo colonial que se manifestava no âmbito privado e doméstico, com pequenos altares e imagens levadas pelas famílias em suas mobilizações. Essa pluralidade gerava conflitos e tensões, mas raramente resultava em alternativas sérias ao mundo religioso dominante, pois os desvios eram reabsorvidos ou reprimidos. A politização de práticas alternativas, com a recusa explícita da religião, só ocorreria no final do século XVIII, em um contexto de transformação das ideias ocidentais. Padre Antônio Vieira, um grande jesuíta do século XVII, foi um dos maiores ideólogos da escravidão. Em seus discursos, ele tentava convencer os escravos de que seu trabalho duro era um martírio que purgaria seus pecados, comparando o trabalho nas caldeiras do engenho ao sofrimento no inferno. As missões ou aldeamentos jesuíticos eram espaços onde os nativos eram reunidos para serem convertidos, mas também exploravam seu trabalho, defendiam o território e contribuíam para o empreendimento colonial. Os conflitos, como os ataques de bandeirantes às missões, especialmente no século XVII, durante a escassez de mão de obra indígena, eram frequentes, mas raramente alteravam as estruturas da sociedade colonial. Essa sociedade era vista como naturalmente desigual e hierárquica, onde a religião justificava a ordem social e a escravidão. A ideologia escravista, com o apoio da Igreja, amortecia os conflitos e mantinha a estabilidade. No século XVII, a Holanda emergiu como uma nova potência colonial, desafiando os impérios ibéricos. Os Países Baixos, dos quais a Holanda era a província mais importante, faziam parte do Império Espanhol até meados do século XVI. Em 1567, os Países Baixos do Norte, flamengos, protestantes, industrializados e comerciais, revoltaram-se contra a Espanha. Essa revolta se transformou em luta pela independência em 1572. Em 1579, formaram-se as Províncias Unidas, que se tornaram independentes da Espanha em 1583. Embora o reconhecimento definitivo só viesse em 1648. Esse surgimento da Holanda como adversário da Espanha coincidiu com a União Ibérica, 1580 a 1640, quando Portugal e seu império foram incorporados à Espanha. Assim, os ataques holandeses se voltaram contra as possessões portuguesas, que eram uma forma de atingir o Império Espanhol. O açúcar do Brasil, que antes era distribuído por Antuérpia,
Bélgica, migrou para Amsterdã, após a destruição de Antuérpia pelos espanhóis, aumentando o interesse holandês pelo produto. Os instrumentos da expansão colonial holandesa foram as companhias de comércio, a das Índias Orientais, criada em 1602, e a das Índias Ocidentais, criada em 1621. Segundo Charles Boxer, a luta holandesa contra a Espanha se deu em 4 continentes e 7 mares, focada no comércio de especiarias asiáticas, no tráfico de escravos africanos e no açúcar brasileiro. Na Ásia, os holandeses contraíram significativamente o Império Português. Na África Ocidental, houve um empate, e no Brasil, uma vitória portuguesa. Entre 1624 e 1625, a Companhia das Índias Ocidentais tentou conquistar a Bahia, mas foi derrotada. Em 1630, os holandeses iniciaram a conquista de Pernambuco, que durou até 1637, sendo mais longa e destrutiva do que o esperado. O historiador Evaldo Cabral de Melo explica que os holandeses queriam o açúcar e, para isso, precisavam controlar os centros produtivos. Mas a guerra destruiu parte do aparato produtivo. É um mito comum que o Brasil teria sido melhor se colonizado pelos holandeses. Na verdade, os holandeses, assim como outros impérios, competiam com armas e motivações semelhantes, buscando a exploração. Maurício de Nassau governou o Brasil holandês de 1637 a 1644, promovendo a reconstrução urbana de Recife e incentivando as artes. Ele trouxe artistas como Frans Post e Albert Eckhout, cujas pinturas não eram apenas para embelezar, mas tinham uma função colonial: apreender e domesticar a realidade do Novo Mundo. As pinturas de Eckhout, por exemplo, retratavam tipos indígenas, tupi e tapuia, negros e mestiços, com a dicotomia tupi, dócil, catequizável, e tapuia, selvagem, antropófago, servindo à lógica de dominação colonial. Em 1638, os holandeses conquistaram Guiné, e em 1641, Angola, os principais centros fornecedores de escravos para o Brasil, demonstrando a consciência da complementaridade econômica entre África e América. A reconquista portuguesa do Nordeste, batalhas dos Guararapes em 1648 e 1649, só foi possível com a retomada desses centros africanos. Quando os holandeses foram definitivamente expulsos do Brasil, tratado assinado em 1654, eles já haviam estabelecido uma produção açucareira competitiva nas Antilhas, Caribe. Isso marcou um deslocamento da competição internacional para o Caribe, onde holandeses, franceses e ingleses investiram na cultura açucareira, que se tornaria mais importante que a da América Portuguesa. O século XVII é considerado o século da hegemonia holandesa por Giovanni Arrighi, que via a Holanda como a potência capaz de conjugar poder político, econômico e militar de forma eficiente. A tolerância religiosa de Nassau, principalmente em relação aos judeus, tinha uma finalidade prática: atrair recursos e investimentos para a reconstrução de Pernambuco, e não um pluralismo religioso no sentido moderno. A ideia nacionalista de que a expulsão dos holandeses, com a participação de negros como Henrique Dias e indígenas como Felipe Camarão, seria o nascimento do Brasil, é uma projeção retrospectiva do século XIX. Na verdade, eram todos portugueses, fiéis ao rei de Portugal, lutando contra um inimigo comum. O debate em torno do antigo sistema colonial é um dos mais importantes da historiografia colonial brasileira, com a obra de Fernando Novaes, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 1979, sendo um clássico incontornável. Para Novaes, o antigo sistema colonial, note as iniciais maiúsculas, pois é um modelo interpretativo, não uma mera descrição, é parte de um antigo regime mais amplo, que incluía absolutismo, sociedade estamental e capitalismo comercial. Essa premissa foi inspirada por Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, 1942, que já argumentava que o sentido da colonização era a externalidade. A colônia não se desenvolvia para si mesma, mas para a metrópole. Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, 1950, aprimorou essa ideia. Novaes detalhou esse modelo,
caracterizando o antigo sistema colonial por 4 pilares. Primeiro, relações políticas de dominação, em que a metrópole subordinava politicamente as colônias. Segundo, um regime comercial favorável à metrópole, o famoso Pacto Colonial, ou monopólio comercial. Terceiro, uma produção colonial voltada para a metrópole, de bens tropicais e metais nobres. E quarto, o trabalho compulsório, como a escravidão africana, que sustentava todo o sistema. A crise do antigo sistema colonial de Novaes, influenciada pelo pensamento marxista, diagnosticava contradições internas no sistema que levariam à sua desagregação a partir do final do século XVIII. No entanto, a obra de Novaes recebeu diversas críticas. Flamarion Cardoso, nos anos 1980, apontou excessos de generalização, sugerindo que o modelo desconsiderava as especificidades das realidades coloniais americanas. Outros historiadores, como João Fragoso e Manolo Florentino, em obras como Homens de Grossa Aventura, 1992, e Arcaísmo como Projeto, início dos anos 1990, mostraram que havia acúmulo de riqueza e reinvestimento dentro da própria colônia, e que a metrópole não era a única a lucrar com o tráfico negreiro. Essas críticas revelaram que o modelo de Novaes era por vezes esquemático e não previa a complexidade das economias e sociedades coloniais. Novaes, em uma nota de rodapé, na história da vida privada no Brasil, defendeu-se argumentando que seu modelo focava nos mecanismos de conjunto do sistema colonial e que a externalidade se referia à tendência dominante, não à exclusividade. O debate, portanto, girou em torno da validade de uma interpretação teórica da história versus uma interpretação empírica. Mas sem teoria, não há empiria, e vice-versa. No final, entendemos que não existem modelos interpretativos perfeitos. Eles são necessários para dar sentido à história, mas devem ser usados com consciência de suas limitações. A história colonial, como vimos, é rica em nuances, com dinâmicas internas e externas, conflitos e adaptações que desafiam qualquer simplificação excessiva. Chegamos ao fim da nossa jornada pela América Portuguesa, um período muito mais intrincado do que a narrativa tradicional nos faz crer. Vimos que o Brasil colônia que aprendemos na escola é de fato repleto de mitos, desde a ideia de um descobrimento de uma terra vazia até a simplificação de sua economia em ciclos estanques. Desvendamos que o Brasil, como nação, ainda não existia em 1500. Era uma porção do vasto Império Português, inserida em um complexo sistema de expansão europeia. Percorremos a história dos povos indígenas, a chegada dos europeus, as disputas por riquezas como o pau-brasil e o açúcar, e a formação de uma sociedade escravista brutal. Exploramos o imaginário de monstros e paraísos, o papel central da religião e as intensas competições entre portugueses, franceses e holandeses. Cada capítulo nos mostrou que a realidade colonial era multifacetada, com anacronismos e pontos de vista que moldaram nossa compreensão do passado. Finalmente, em 1822, a colônia, com toda a sua complexidade e contradições, deixou de ser colônia. Ela se transformou em um país, o Brasil, mas carregando consigo as profundas marcas e heranças de uma história que, de verdade, começou muito antes de o Brasil sequer existir. E é entendendo essa história em toda a sua profundidade, anacronismos, mitos e tudo, que dá para entender de verdade o país que nasceria dali. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias em rabisco. Até logo! E te vejo no próximo vídeo.